Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do programa Profecias Bíblicas. E nesse episódio nós vamos falar das profecias de Jesus, que são muitas no Velho Testamento, mas nós vamos centrar aqui nesse episódio no livro de Salmos. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo Zoen. Amém. Paz do Senhor a todos. Pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor. E o texto que nós vamos utilizar para esse episódio está em João, capítulo 1, verso 11 até 13, que diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No episódio anterior, nós vimos sobre o nascimento do Senhor Jesus, todas as profecias que mostravam o seu nascimento, várias. Nós colocamos apenas um dos versos, profetizado por Isaías: um filho se nos deu, ou seja, o nome dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, ou seja, os atributos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos tratar aqui exatamente sobre as profecias de Jesus no livro de Salmos. Jesus foi aquele que foi enviado para remir Israel, era o Messias. Israel não o reconheceu como Messias, ao contrário, Israel rejeitou o Senhor Jesus. E na rejeição de Israel veio a bênção para cada um de nós. A bênção se volta para a igreja, a bênção se volta para os gentios. Paulo vai mostrar que pelo endurecimento de Israel foi aberta a oportunidade para a salvação da vida de cada um de nós. Há um texto em Romanos 11, 25 que diz assim: Porque não quero, irmãos, Paulo falando, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, os avisos proféticos sobre o Messias para Israel foram pontuados em todo o Velho Testamento. E é sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Vamos fazer uma contextualização, inicialmente, mostrando a figura de Jesus, que estava profetizada no Velho Testamento. Oculta, mas profetizada. Pastor Ricardo. E eu gostaria, irmãos, de iniciar, então, essa parte que o pastor Fábio falou, lembrando o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso aqui é o Senhor Jesus quem falou. E vamos colocar aqui quatro elementos, são muito mais do que isso, mas 4 elementos que falam acerca profeticamente do Senhor Jesus. Então, o primeiro elemento que nós separamos aqui fala do maná. Então, o que era o maná? O maná era uma espécie de um pão que caía do céu, que Deus mandou para que o povo de Israel se alimentasse dele. Lá no livro do Êxodo, fala direitinho o que era o maná. Depois os irmãos podem até procurar lá. Mas ele é tipo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o maná era um tipo, era uma alegoria do Senhor Jesus, profeticamente falando. Assim como o povo de Israel comeu o pão no deserto, a igreja hoje se alimenta do pão vivo, que é Jesus, que é o Senhor Jesus, que desceu do céu. Também um outro elemento, que na época que o povo estava no deserto, Moisés, por orientação do Senhor, levantou a serpente de metal. Essa serpente, todos aqueles que eram acometidos de algum flagelo, alguma coisa, alguma enfermidade, ao olhar para ela, eram curados. O que significa isso? Significa que o Senhor Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário, levou sobre si tudo aquilo que era nosso. A maldição, o pecado, tudo que era para nós caiu sobre ele. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, cremos nele, no seu sacrifício, naquilo que ele fez, nós recebemos do Senhor uma libertação muito grande daquilo que mais nos oprime, que é o pecado, a carne que tão de perto nos rodeia. E que... Essa serpente tem um detalhe muito interessante. É bom falar. Era preciso olhar para a serpente para ser curado, né?
povo foi acometido, né? O Senhor mandou serpentes ardentes. E o detalhe é que, no sentido profético, o que significava? Jesus ele veio exatamente, foi levantado na cruz do Calvário exatamente para perdoar os nossos pecados. Amém. E o olhar ali para a serpente era algo profético também, porque é ter a visão daquele que é o Salvador, aquele é o único que pode curar a nossa vida, nosso coração, os nossos pecados, para nós termos uma vida eterna com Ele. É o significado aqui muito interessante da serpente, conforme o pastor Ricardo colocou. E também um outro elemento que nós separamos aqui é a rocha que brotou água. O povo estava sem água no deserto e o Senhor mandou Moisés ferir a rocha, ele feriu e brotou água da rocha. E o povo todo, que era muita gente, descedentou-se naquela água que brotava da rocha. Então o Senhor Jesus disse assim, uma certa ocasião ele disse assim no seu ministério, no último dia da festa ele disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Então ele falou para a mulher samaritana, se tu conheceres o dom de Deus, tu pedirias e eu te daria água viva. Então o Senhor Jesus é a fonte das águas vivas, as águas eternas, as águas que descedentam a sede da alma, porque o Senhor Jesus veio tratar da nossa alma, não da nossa carne, do nosso físico, mas da nossa alma. E um último que nós separamos aqui, que não podia faltar de maneira nenhuma, é o Cordeiro de Deus. Jesus, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso João mesmo disse quando ele estava batizando no Rio Jordão. Ele viu o Senhor Jesus vindo de encontro a ele e ele, por revelação, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor já tinha falado com ele, quando você vê, João, você vê o meu Espírito pousar sobre ele, esse é o meu filho. Então ele viu, ele teve a visão da pomba que vinha sobre o Senhor Jesus, pousou sobre ele, e a voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então são elementos, são muitos outros elementos, sem ser, além desses, mas esses aqui são elementos que marcaram. Inclusive o Cordeiro de Deus é um dos que mais marcam, porque foi aquele texto de Abraão, quando o Senhor manda Abraão imolar Isaque, e Abraão então faz tudo o que o Senhor mandou, e no final ali aparece para ele o carneiro que estava preso ali pelas pontas, com uma salvação de Isaque. E o próprio Jesus disse, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e alegrou-se. Era esse dia, o dia que Isaque foi salvo da morte por causa do Senhor Jesus profetizado ali na figura daquele animal. Muito bem. Vamos entrar no livro de Salmos, né? As profecias no livro de Salmos. Pastor Kleber. Companheiros, né, todos que nos ouvem, o livro de Salmos, como todos os livros da Bíblia, são proféticos. Porém, o livro de Salmos tem uma característica poética. Então, é a profecia em forma de poesia. E aqui nós vamos identificar algumas poesias, né, algumas profecias muito profundas e muito bonitas. Uma delas que sempre me impressionou foi o Salmo 8, quando o Senhor diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então, a primeira questão aqui é, que é o homem? Mas mesmo nós sendo esta limitação, né, por causa do pecado, tão distantes de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, aí vem uma promessa maravilhosa. Contudo, pouco menor que os anjos, né, o Senhor fez o homem, quer dizer, os anjos são maior em glória do que o homem, mas de honra e de glória o coroaste, ou o revestiste, ou o premiaste. Então, em Jesus, o homem deixa de ser insignificante, como o mundo nos trata, como o homem é tratado no mundo.
Para Deus não. Para Deus o homem é muito especial, né? Menor do que os anjos, mas revestido de glória e de honra por causa do nome de Jesus. Isso é maravilhoso para nós. O Salmo 22 revela sobre Jesus o seu sofrimento. Quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus tinha um pacto com o Pai. E nesse pacto, ele não podia voltar atrás. E o Pai também não podia retroceder, porque era o único meio de nós, homens, alcançarmos a salvação. Agora, quando Jesus estava na cruz, ele ficou sozinho. Isso é muito bonito, muito profundo, porque ele ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho, o Pai não pôde socorrê-lo. Era uma hora que ele ficou, descrito ali, né? Do projeto, né? Exatamente, em grande agonia. Então, quando se fala em poesia, é muito importante quem nos ouve entender quando uma pessoa está em um sofrimento como o de Jesus na cruz, sem amparo nenhum, sem ter a quem socorrê-lo. Porque o Pai precisava de cumprir o projeto e o Filho também. Mas isso aconteceu porque Ele te amou, porque Ele me amou. Os Salmos 23, que é muito lido por todos, né? Todas as pessoas gostam desse salmo, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então aqui também está uma profecia do cuidado de Deus para com o homem. Mas não é para com qualquer homem, é para com o rebanho dele. Então, nesse sentido, se o Senhor é o seu pastor, você é ovelha do seu pasto. E se você é ovelha de Jesus, então você vai ter tudo que o Salmo promete, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Então é descanso, é pão, é conduzi-lo no caminho, vereda é caminho. E eu gostaria de ressaltar, observem bem isso, caminho da justiça. O caminho da justiça é o caminho que leva o homem para a eternidade. O homem não sabe andar nele sozinho. Ele só anda se for auxiliado pelo Espírito Santo. Então, Jesus, ele deixou o seu Espírito para que o Espírito Santo nos conduza no caminho da vida. Então, todos os recursos para o homem foram estabelecidos por Deus. Até nisto, Deus teve o cuidado de nos ajudar, porque Ele sabe que não sabemos caminhar sozinhos se não formos auxiliados por Ele. Mas, como diz aqui o salmista, Ele é o nosso pastor e nada, quer dizer, Ele pensou em tudo. Tudo que a ovelha precisa para andar no caminho e chegar no céu, Deus antecipadamente preparou, e é só nós observarmos a sua palavra, andar no seu caminho e certamente chegaremos lá. Amém. O livro de Salmos, ele é profético, poético e doutrinário. São esses três aspectos. A própria língua hebraica é uma língua poética também, né? E a doutrina está inserida quando nós vemos tudo aquilo que o Senhor revela para nós estarmos no caminho. O próprio Salmo 23, ele fala exatamente isso, das características daquele que está no caminho. E o final do Salmo é: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, né, da minha vida até a eternidade. Então, essa é a nossa segurança. Mas no Salmo 24, no Salmo seguinte, há uma referência ao próprio Senhor Jesus também. Diz assim, no Salmo 24, versos 8 a 10, diz assim: quem é este o Rei da Glória? Uma pergunta que está sendo feita. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E o Salmo continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí vem de novo a pergunta: quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então aqui uma referência ao Rei da Glória, aquele que nós vamos ter um encontro com Ele nas nuvens. E naquele encontro é uma referência do Salmo aqui maravilhosa, porque os portais vão se levantar. Nós vamos estar com o Senhor Jesus lá nas nuvens, encontrar, e Ele vai nos levar até as moradas celestiais que Ele já preparou para nós. Então quem que é esse? É o Rei da Glória,
é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor poderoso nas batalhas. Então, uma menção maravilhosa também ao Senhor Jesus no livro de Salmos. Nós poderíamos continuar aqui, né? Ainda sobre a salvação, Salmo 27. Salmo 27 é maravilhoso também. É verdade. O Salmo 27, quando ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida. O Senhor é tudo isso para a igreja. Então, quando o Senhor Jesus, como nós falamos aqui, o livro dos Salmos, além de ser um livro poético, é profético e, como disse o pastor Fábio agora há pouco, doutrinário, porque ele mostra a pessoa do Senhor Jesus profetizada em vários dos salmos, em quase todos os salmos, nós vemos aqui a figura do Senhor Jesus. E aqui no Salmo 27, por exemplo, nós apanhamos esse salmo para dar de exemplo, no verso 5 ele diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. O dia da adversidade para nós, meus irmãos, se formos ver direitinho, todo dia é dia de adversidade. E o pavilhão do Senhor, na verdade, é o Senhor Jesus, ele é o nosso esconderijo, como diz o Salmo 91. Também fala sobre o Senhor Jesus. Então, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. O tabernáculo é uma outra coisa que vamos falar mais adiante. Tudo no tabernáculo fala do Senhor Jesus. Todas as peças do tabernáculo, tudo que diz respeito ao tabernáculo, ali está profetizado acerca do Senhor Jesus. No seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. A rocha é tipo do Senhor Jesus. Então, neste Salmo 27, nós vemos aqui claramente as profecias, como nos outros salmos aqui mencionados. Também no Salmo, separamos o Salmo 36, quando ele diz assim, Salmo 36, verso 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. O manancial da vida é o Senhor Jesus, profeticamente, é o Senhor Jesus que está aqui. Na tua luz veremos a luz. Jesus disse assim: eu sou a luz que vim ao mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, uma profecia gloriosa acerca do Senhor Jesus no Salmo 36. E também no Salmo 110, nós vemos aqui uma coisa importante para nós. Quando ele fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Não pode ser isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, o salmista está falando do Senhor dele. Quem é o Senhor do salmista? Profeticamente, o Senhor Jesus. Então, Deus falando acerca do seu Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Jesus está à destra de Deus, diz a Bíblia, intercedendo por nós. Ele intercede por nós para que cada um que está aqui, está participando, que crê no Senhor Jesus, naquele dia glorioso do arrebatamento da igreja, esteja fazendo parte da igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus. Então disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então a grande vitória da igreja, na pessoa de Jesus, quando Jesus voltar, quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Bem, o Salmo 126, há muitas coisas para nós falarmos, né? Aqui sobre Salmos, né? Citamos apenas alguns, mas o 126, Kleber. O Salmo 126, ele é também muito interessante, porque aqui nós vamos ver o resultado do trabalho de Jesus quando semeou a sua semente, que a semente é a palavra de Deus. Nós gostaríamos até de enfatizar que Jesus teve o cuidado de sempre falar e fazer apenas o que o Pai ordenou. Ele nunca fazia o que ele queria, né? Mas ele sempre ressaltava que veio cumprir a vontade do Pai. Inclusive, ressalta na palavra que ele cumpriu toda a lei, né? Nenhum tio da lei caiu por terra na pessoa de Jesus. Então ele foi perfeito em toda a sua forma de viver. E os Salmos 126, versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, a palavra de Deus, que é a semente, que é a profecia, é o que nós estamos estudando aqui. Guardem bem isso. A profecia, quando você aplica na sua vida, ela traz resultados. E Jesus, aplicando a profecia na vida dele, ele certamente colherá muitos resultados, porque profeticamente diz aqui que ele voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos.
no dia do arrebatamento, ele vai apresentar ao Pai a sua igreja fiel, que foi arrebatada, aqueles que foram ressuscitados, e com muita alegria, certamente, ele vai dizer: Pai, aqui estão aqueles que o Senhor me deu. Bendito o nome do Senhor. Amém. É maravilhosa a palavra. No livro de Salmos, nós mencionamos apenas alguns, né, Salmos, mas vale a pena nós debruçarmos. Você que participa conosco, leia os Salmos, você vai enxergar, né, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo, né, através do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus é exatamente essa operação do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele possa te revelar a beleza que está no Salmo, que é uma riqueza que está oculta para muitos. O Salmo não é simplesmente um louvor, uma glorificação, é muito mais do que isso. É profético, é algo que extrapola o entendimento da nossa própria razão. E nós só podemos alcançar na medida que o Espírito Santo venha operar, né? Eu quero encerrar aqui lembrando do texto que o pastor Ricardo chegou a colocar, né, que é muito importante para nós. Foi Jesus falando àqueles que estavam ao seu redor, né, principalmente aos fariseus, né? Examinais as Escrituras, porque os fariseus, os saduceus, todos aqueles, eles criam na Escritura. Ele disse assim: vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Toda a Escritura, o centro, a essência do projeto de Deus, fala do Filho, fala do Senhor Jesus. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Nós encerramos aqui esse episódio despedindo do pastor Ricardo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Pastor Kleber. A paz do Senhor. Amém. E a você que participou aqui conosco, que o Senhor abençoe a sua vida. A paz do Senhor.